Graça e paz a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu agradeço a presença de vocês, é muito massa estar desfrutando em família da presença uns dos outros e principalmente da presença do Senhor. Em especial, essa semana que passou, nós tivemos o nosso primeiro culto, a semana passada, no domingo, né, primeiro culto do ano, e na quarta-feira nós não tivemos o culto da campanha da vitória, porque estávamos em reunião para a organização da agenda anual. Obrigado, meu irmão. Para a organização da agenda anual, e isso, não sei vocês, mas me trouxe saudade. Ficou assim, né? Está faltando alguma coisa, porque é muito gostoso estar juntos, louvando, adorando e ouvindo a palavra do Senhor. Mas criem expectativas, porque várias coisas definidas e sendo trabalhadas para um ano bem intenso, um ano bem promissor. Aliás, é o ano de frutificar, então vamos buscar essa frutificação, essa comunhão, essa harmonia e deixar Deus fluir em nosso meio. Mas a verdade é que o ano começou e com ele vêm as expectativas, vêm os planos, vêm as resoluções que todos nós costumamos fazer no final do ano, naquela virada, traçamos várias metas, traçamos vários planejamentos. Não, esse ano eu vou fazer isso. E aí vem uma pergunta que não me pode deixar calar. Você tem colocado em prática os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos? Esse é aquele silêncio de que, rapaz, eu acho que eu não estou bem assim colocando em prática não, né? Isso também me alcançou e o Senhor falou muito comigo quando eu ministrei essa palavra. Quando eu estava preparando essa palavra, então prepare-se para você, porque eu levei muita lapada do Senhor. Então o Espírito Santo aqui vai mexer muito com você. E assim como foi orado aqui, se você na hora que estiver ministrando aqui a palavra, tocar no seu coração e você pensar assim, rapaz, alguém deveria estar escutando aqui isso, inverta a frase, porque provavelmente o Senhor está querendo falar com você. Deus, Ele começa o ano nos chamando, não apenas para pensar algo diferente, mas para fazer algo de forma diferente, para avançarmos de forma diferente. Então você nunca pode esquecer, pensar sem ação não produz nada. Por isso que o nome é oração, orar e agir, porque orar só não vai acontecer. Nós precisamos orar e fazer a nossa parte, para assim Deus fazer aquela que cabe somente a Ele. Então, junto com o ano que começou, nós iniciamos uma série de mensagens na província toda da nossa igreja, chamada Tempo de Frutificar, porque como eu falei, esse é o ano de frutificar. Esse é o ano da frutificação e o Senhor chama a mim, chama a você, chama a todos nós para sermos frutíferos em todas as áreas da nossa vida, independentemente da sua idade, independentemente do tempo que você tenha de igreja. Deus chama você para ser frutífero. Agora, precisamos agir, precisamos nos mexer, fazer a nossa parte. Nós vimos na primeira mensagem a semana passada, que a palavra de Deus e suas promessas, elas continuam fiéis e imutáveis, porque as promessas do Senhor, elas são imutáveis, elas não mudam. Nós refletimos na história de Josué, um grande homem de Deus, que foi muito frutífero, que a promessa, ela continua, pois Deus tanto disse para Josué, como diz para mim e para você hoje, ainda muitíssima terra ficou para possuir. Ainda tem muita coisa para ser galeada, ainda tem muita coisa para ser alcançada, tem muita terra para nós conquistarmos ainda. Ainda há muitas promessas do Senhor a se cumprir na minha, na sua vida. E nós precisamos sim fluir, nos mexer, fazer a nossa parte para que os propósitos do Senhor venham a se cumprir na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Então por isso hoje nós somos chamados a refletir um pouco mais profundo. Nós vamos refletir em raízes,
Nós precisamos ter raízes fortes que nos trazem sustentos, se assim nós quisermos ser frutífero. Então, nosso título para hoje são raízes que sustentam frutos. Olha, eu não sou nenhum expert em plantas, mas eu fiz uma pesquisa e queria refletir com vocês sobre isso. A orquídea é uma linda e admirável planta. Qual é a mulher que não gosta de receber flores? E principalmente quando recebe uma orquídea, fica magnífico, porque é uma linda planta. Só que ela possui raízes superficiais. A orquídea, ela tem raízes que são aéreas muitas vezes. Suas raízes, elas não se aprofundam no solo para se fortalecer. E assim ela precisa de um ambiente ao seu redor que lhe traga sustentação. Ela vive, mas só enquanto as condições são favoráveis a elas. Por isso, apesar de uma planta muito linda, ela não produz frutos e ela é muito frágil. Agora, existe uma planta que na verdade ela é uma espécie de palmeira, que se chama tamareira. A tamareira, ela desenvolve raízes profundas, buscando água lá no subsolo. Ela cresce em lugares áridos, em lugares desérticos. Ela suporta um calor intenso. Ela suporta ventos longos, períodos de grande seca. Ela produz um fruto que é muito doce, mesmo estando em ambiente difícil. Assim, a tamareira vive muitos anos, porque ela não depende daquilo que está na superfície, e sim daquilo que está lá na profundeza. O salmista, ele diz: o justo florescerá como a palmeira. Olha, na orquídea nós vemos beleza externa, nós vemos uma admirável planta, mas suas raízes são superficiais e são frágeis. Na tamareira, nós conseguimos ver raízes profundas e resistência, não só ao deserto, mas a toda aquela dificuldade, ventos fortes e seca. E os seus frutos são deliciosos, e toda a sua base, ela é sustentável. Isso eu aprendo uma coisa, e nós precisamos aprender, que Deus não nos chama apenas para frutificar diante dos homens, mas para criar raízes profundas nele. Por essa palavra, por essa verdade, eu quero orar mais uma vez com vocês. Baixe suas cabeças, vamos orar ao Pai. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pela Tua presença nesse lugar, na nossa vida, Senhor. E nós queremos Te pedir, continua ministrando aos nossos corações. Nós não queremos viver uma superficialidade, Senhor. Nós não queremos viver uma coisa muito bonita, mas frágil e singela, não. Nós queremos viver a profundidade, ser fortificado, produzir frutos, Pai. Para isso precisamos estar enraizados. E não é enraizado em qualquer coisa, é enraizado naquilo que nos traz vida, que é a Tua presença, Pai. Então nos ajuda, que a Tua palavra ela venha mexer hoje com o nosso coração e venha provocar em nós atitudes daqui para frente, para que busquemos estar enraizados em Ti todos os dias da nossa vida. Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração, eles sejam agradáveis da Tua presença, Senhor. Tu que és a minha rocha, o meu Redentor. Amém. Meus irmãos, a verdade é que nós vivenciamos uma geração que ama resultados rápidos. Sabe, aquela geração instantânea, que gosta das coisas muito fáceis, muito rápido. É um crescimento que busca um crescimento visível, que busca frutos que possam impressionar. É uma geração que quer ver árvores cheias, que quer ver galhos carregados, que quer ter colheitas abundantes, sim, mas nem sempre estão dispostos a investir tempo onde ninguém vê, naquilo que ninguém consegue ver. Não podemos encontrar aqui, podemos encontrar aqui, olha,
na palavra de Deus, aqui nessa palavra, nas Escrituras, que toda frutificação verdadeira, ela acontece lá na profundidade, ela acontece lá no fundo, ela acontece lá na parte mais íntima do nosso ser, ela acontece debaixo da terra. Antes de Deus trabalhar naquilo que se pode ver, Ele trabalha no que não se pode ver publicamente, Ele trabalha naquilo que é profundo. Entenda uma coisa, antes do fruto aparecer, a raiz, ela precisa crescer. Só há fruto se existir uma planta de fato sustentável para sustentar os frutos. No texto lido hoje por Marcília, nós vemos Jeremias. Ele descreve, aqui o texto fala de Jeremias, que descreve ele como um homem que confia no Senhor, e ele traz aqui a metáfora da árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes ao ribeiro, à profundidade, buscando o quê? Buscando vida, porque água é vida. Não é uma árvore bonita, mas superficial e frágil como a orquídea, mas ela também não anda ansiosa, preocupada com o verão ou com a escassez de uma seca. Não é uma árvore que é tão bonita feita a orquídea, mas também ela não é frágil feita a orquídea. Não é uma água que anda ansiosa e preocupada porque é seca, porque está seco, porque o que é que eu vou alimentar, será que eu vou me sustentar? Ele fala de uma árvore, feito a tâmara, que permanece firme e frutífera, pois a sua força não vem das circunstâncias ao seu redor, mas da profundidade das suas raízes. Jesus, ele reforça esse texto lá em João 15:5, que também foi lido. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, esse dá muito fruto. Não tem como frutificar se não permanecer, se não tiver enraizado. Ele não está falando de um ativismo, mas ele está falando de permanência. Ele não está falando apenas de algo aparente, mas da verdadeira comunhão, da verdadeiro enraizar, da verdadeira permanência nele. Nele que é a única verdade e a vida. A crise de muitas igrejas não é falta de dons, não é ausência de oportunidade, é superficialidade espiritual. Existe, meus irmãos, muitas orquídeas nas igrejas do Senhor, aparentemente muito lindas, mas sem raízes que lhe dão sustentação. E por isso, os vendavais da vida vêm e as derrubam e as destroem facilmente. Nós podemos ver que há folhas, que há movimento, que até há uma agenda, mas existe poucas raízes. Tem pessoas que até se envolvem de certo modo, mas que gostam de algo que está dando ali, chamando a atenção, gosta de fazer algo que ali está sendo visto, algo que aparentemente é muito preparado, oh, glória a Deus, levanta a mão e parece ali ser algo saudável, mas que não tem raiz, que não tem intimidade, que não tem permanência no Senhor. Quando vem o vendaval da vida, essas pessoas estão frágeis e logo caem. Mas como assim eu vivo na igreja? Como é que isso me acontece? Tem muita gente que vive na igreja por religiosidade. Igreja nós vamos e participamos porque somos chamados pelo Senhor a viver a comunhão, a viver a família, a se fortalecer, a nos fortalecer uns aos outros, mas nada substitui o enraizar da presença de Deus diariamente. A igreja é uma consequência da minha vida de intimidade com Deus. Isso é raiz. Essas pessoas, quando vem o vento da pressão, o vento da tentação, o vento da frustração, o vento da perseguição, aquilo que não tem raiz, não permanece de pé. É por isso que a gente vê tantas pessoas passando pela igreja e daqui a pouco está longe do Senhor, porque infelizmente não entraram pela igreja
por causa do Senhor. Quem não entra pelas portas da igreja por causa do Senhor, vai sair pelas portas por qualquer motivo, porque não está enraizado no Senhor. Agora, se eu entro pela porta porque eu tenho a necessidade da presença de Deus, e Deus me chama a viver em família, eu vivo enraizado no Senhor, não tem quem me arranque desse lugar. Por quê? Porque a minha base sólida, aquilo que irriga as minhas artérias, se chama Jesus Cristo, e nada me tira dessa verdade. Não tem vento que vai bater em mim, não tem escuta ou palavra que vai me fazer me afastar dos caminhos do Pai e de sua família. Meus irmãos, frutos sem raiz são temporários, resultados sem profundidade são estáveis, avivamento sem raiz vira apenas barulho e bagunça. Nós precisamos entender que nesse ano de frutificar, Deus não está apenas nos chamando para produzir mais, Ele está chamando a mim e a você para se aprofundar mais. Só assim nós sustentaremos os frutos que Ele está trazendo em produção para todos nós. Deus quer, Ele quer sim nos levar a um lugar onde a nossa fé não dependa apenas de um clima espiritual, onde a nossa alegria não dependa apenas da estação, onde a nossa obediência ela não dependa apenas do aplauso das pessoas. Antes de nos confiarmos frutos maiores, o Senhor quer formar raízes mais profundas em nós. Para isso, eu quero refletir com vocês em 3 princípios fundamentais para que nós possamos criar raízes que são sustentáveis, para que a gente possa avançar e viver uma vida frutífera. Então acompanhe comigo. Para ter raízes mais profundas que nos sustentam, eu preciso entender que frutos visíveis nascem de raiz invisíveis. Os frutos visíveis nascem das raízes invisíveis. Às vezes as pessoas olham e conversando conosco em alguns momentos, e até alguns casais mesmo, e a gente ali trazendo orientações, e eles olham, poxa, eu queria ver um casamento assim, ter um casamento feito de vocês. A gente vai fazer 30 anos esse ano de casados. Mas olha, as pessoas olham, que maravilha, o casamento de vocês é uma bênção, porque Deus é a rocha do nosso casamento. Mas não é fácil, é desafiador. O vento tenta nos derrubar sim, assim como ele tenta, todos vocês, sendo casados ou não, mas a vida de vocês são tentados todos os dias. Só que muita gente quer ver e ter o casamento igual ao nosso, mas não quer suportar e passar pelo processo que nós passamos. Muita gente quer conquistar e almejar sucesso no seu trabalho, quer ir para um patamar maior, quer desenvolver a sua carreira, e olha para uma pessoa que está lá no patamar maior e diz, poxa, eu quero chegar àquela pessoa, tá? Mas muita gente que quer chegar lá naquele patamar da sua vida profissional, não quer pagar o preço do processo de treinamento, aprendizagem, crescimento, para poder chegar naquele patamar que almeja. Então as pessoas sim, querem chegar em algo, muita gente, mas não quer viver os processos e frutos que são visíveis. Você pode procurar em todas as áreas, que vai ter ali um processo, vai ter algo que foi vivenciado no invisível, que ninguém nem viu, que ninguém nunca soube, que ninguém nunca percebeu, mas que foi essencial para ser alcançado aquilo na vida das pessoas. O que ninguém vê sustenta o que todos veem. A sua vida, na qual todos enxergam, é fruto da sua vida no secreto. Se você não está obtendo um crescimento espiritual, pode olhar, porque você está dependente na vida secreta. Como é que anda a sua vida com Deus no secreto? E Jesus, ele já disse em Mateus 6,6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. A vida no secreto é uma intimidade que me traz crescimento e vai me trazer conquista. Ela vai me dar suporte para eu enfrentar a minha luta diária e para eu poder viver a frutificação que Deus tem para a minha vida. Mas como anda a minha vida no secreto?
Jesus aqui, ele está dizendo que a vida no secreto com Deus, ela é fundamental para nós enraizarmos de forma que nos traga sustentação para que a gente possa avançar. É a vida no secreto com Deus que nos enche de sua presença para que possamos frutificar na vida de muitas pessoas ao nosso redor. E falando de uma vida com secreto, fica o spoiler para os avisos daqui a pouco. A partir de quarta-feira vamos começar uma série de mensagens no culto de campanha da Vitória, que vai nos ajudar a ter muita profundidade, a crescermos na vida com secreto. O texto de hoje nos fala sobre a importância das raízes profundas, que nos ajudarão a suportar qualquer adversidade na vida. Olha o texto lido. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor. A confiança não está em você, não está no que você tem, não está na sua força, não está nos seus bens, não está no seu nome, na sua fama. A confiança precisa estar no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Qual é o símbolo que nós usamos para o batismo? A água. A água é um símbolo de pureza, a água é um símbolo de vida, a água que traz os nutrientes para a vida, a árvore que está plantada naquilo que traz vida. Feliz é o homem que está plantado no Senhor. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Aqui ele está dizendo que aquele homem que está plantado, enraizado no Senhor, ele não está preocupado quando chegar o tempo de sequidão, porque deserto chega na vida de todos nós. Adversidades, ela está passiva de chegar na vida de todos nós, mas nós não nos preocupamos. Por quê? Porque a minha raiz está enraizada no Senhor, e eu confio nas promessas dEle, e Ele diz que todo aquele que lhe aceita como Senhor e Salvador, Ele estará com Ele todos os dias da sua vida até a eternidade. Então eu não me preocupo, por quê? Porque no momento que vier a adversidade, no momento que vier a tribulação, no momento que vier os dias difíceis, e os dias são maus, eu vou estar protegido, porque o Senhor vai estar comigo. Eu posso não ter força, às vezes, para ficar de pé, mas quando eu estiver assim, eu creio que Ele vai me botar no colo e Ele vai cuidar de mim. Por quê? Porque as minhas raízes estão fincadas no Senhor. Jeremias aqui, ele apresenta essa imagem poderosa do árvore saudável, que não teme calor, que não teme angústia, que não teme seca, porque as raízes estão totalmente ligadas na fonte certa. O texto deixa claro para mim e para você que o segredo dessa árvore não está nos galhos, ela não está nas folhas, ela não está nos frutos. Galhos, folhas, frutos, tudo isso é visível. O segredo não está naquilo que se pode ver, mas nas raízes que estão ocultas lá embaixo da terra. Entenda, é no lugar invisível que a estabilidade ela é construída. É no secreto que a resistência ela é forjada em mim e em você. Na vida espiritual, aquilo que sustenta, o que todos veem, é o que quase ninguém vê. O caráter, ele é formado longe do púlpito. O caráter é formado longe das pessoas. O caráter nosso, ele é formado lá na intimidade, na vida do secreto com o Senhor. A autoridade espiritual, ela nasce em um quarto fechado. A constância no ministério, ela é gerada na disciplina diária com Deus. Se eu quero desenvolver, se eu quero crescer espiritualmente, é na intimidade do Senhor, é no meu secreto que eu consigo me fortalecer para que eu possa avançar. Jesus, ele adverte na parábola da casa edificada sobre a rocha e sobre a areia, lá em capítulo 7 de Mateus, versículos 24 ao 27. Jesus advertiu que a casa construída sobre a areia até pode parecer ali bonita, mas ela não vai resistir às tempestades. Cuidado, você que vive olhando muito para a grama do vizinho, muitas vezes, por baixo daquela grama, existe uma podridão e você não consegue ver,
você só enxerga aquilo que aparentemente é muito bonito, mas existe algo destruído ali, você está seguindo referências para a sua vida errada. Somente aquilo que está fundado profundamente, ela permanece quando o teste chega na sua vida. Muitos querem o fruto em sua vida, no ministério, mas pouco querem o silêncio da raiz. Querem a colheita do Espírito, mas negligenciam o cultivo da alma. As Escrituras, elas mostram que Deus sempre começa pelo interior. Olha só, Davi, ele foi ungido muito antes, mas muito antes dele ser coroado rei. Moisés, ele passou décadas no deserto antes de liderar uma nação. O próprio Jesus passou 30 anos de anonimato até ele poder ter aqueles 3 anos de manifestação pública. Entenda, Deus não tem pressa com quem Ele está formando. Deus não tem pressa. Ele quer formar em você uma planta sustentável para Ele poder frutificar na sua vida e através da sua vida. Permita-se apenas, mas busque permanecer nele. Se nós, como igreja, valorizarmos apenas o que é visível, nós vamos correr o risco de produzir cristãos rasos, que facilmente são abalados por crises, por escândalos, por frustrações. Mas quando nós buscamos de fato investir em raízes que se chamam oração, Bíblia, jejum, arrependimento, vida no Espírito, quando buscamos viver esse enraizamento, nós construímos uma fé que não dependerá das circunstâncias e do ambiente no qual nós estamos. O fruto, ele pode até demorar, mas quando ele vem, ele permanece, porque há sustentação. O reino de Deus, ele cresce de baixo para cima. De baixo para cima. Eu fiz até uma ilustração aí. Ele primeiro começa por uma raiz. Tem uma plantinha aí bem... Esse é o reino de Deus. Ele começa pela raiz, se estruturando, buscando se firmar. Daí ela vem para o tronco, que ela começa a crescer, começa a se desenvolver, até que de fato ela cresce, atinge a altura do Senhor, e aí vem os frutos, porque pode dar qualquer vendaval, que ela não vai ser abalada por causa das suas raízes. Toda tentativa de inverter esse processo produz árvores bonitas, mas ocas. E Deus, Ele não está interessado, não está em apenas aparência, Ele está interessado em permanência. Deus quer permanência, Deus quer presença, Deus quer relacionamento com Ele. O Charles Spurgeon, certa vez ele disse, se só houvesse uma oração que me fosse permitido fazer antes de eu morrer, eu faria essa: Senhor, envia para a sua igreja homens cheios do Espírito Santo e de fogo. É isso que Deus quer. Homens cheios do Espírito Santo, verdadeiros adoradores que o adoram em verdade e em espírito. Que sejamos esses homens cheios do Espírito Santo do Senhor e de fogo, frutos de uma vida no invisível, ou seja, enraizados no secreto com Deus, amém? Mas, continuando, para termos raízes mais profundas, que nos sustentam, nós precisamos entender que a raiz é a fidelidade. A raiz é a fidelidade, precisamos confiar e precisamos ser fiéis, porque o Senhor, Ele é fiel. A Bíblia nos fala muito sobre a importância da fidelidade, da confiança, meus irmãos. Precisamos entender que quem é constante nas pequenas coisas, verá grandes resultados. Veja só esse texto, Jeremias 17:7, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. A nossa confiança precisa estar firmada no Senhor. Não é aquilo que eu tenho, não é naquilo que eu possuo. Eu não preciso buscar algo para me trazer confiança, porque isso é muito frágil.
Isso é muito frágil. O que você tem hoje pode não ter amanhã. A pessoa que está com você hoje pode não estar amanhã. A nossa confiança e sustentação precisa ser o Senhor. Nossa confiança precisa estar firmada nele, porque Ele é fiel. Mas ainda, Jesus, Ele afirma também lá em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Se tem uma coisa que me deixa irritado, é quando eu passo ali, eu passo com frequência, todos os dias, não sei quantas vezes, na Caxangá, e vejo as pessoas subindo para entrar naquela plataforma ali, sem pagar a passagem. E isso é de toda idade, criança, jovem, adultos, até idosos. Tem hora que está subindo ali um velhinho, uma velhinha, se arrastando e as pessoas ajudando a puxar. Eu não sei pior se é ela que está tomando a atitude de subir ou se é os que estão dentro puxando ela para subir. Ah, pastor, mas isso é muito radical, aquilo ali só custa R$4 e pouco a passagem. É, filho, mas quem não é fiel no pouco também não é no muito. Se é capaz de burlar ali e fraudar R$4, é capaz de burlar e fraudar R$1.000, R$100.000, R$1 milhão. É só ter a mesma oportunidade que vai fazer a mesma coisa. Por quê? Porque quem é fiel no muito, também é fiel no pouco. E quem é desonesto no pouco, também vai ser desonesto no muito. Fidelidade e confiança é o que a Bíblia nos chama a ser. Aqui vemos que a fidelidade, ela não depende das circunstâncias, mas é fruto de um caráter honesto, forjado pelo Senhor. E isso nós precisamos ter. Esses dois textos, eles nos mostram que a raiz espiritual que sustenta uma vida frutífera se chama fidelidade. Fidelidade. Essa é a raiz que sustenta a vida frutífera. É eu ser fiel ao Senhor. E quando eu sou fiel ao Senhor, eu sou fiel a todas as outras coisas. A palavra do Senhor diz: busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas serão Isso aí. Então é o mesmo raciocínio. Quando eu sou fiel ao Senhor, eu vivo pelos seus princípios. E se eu vivo pelos seus princípios, eu vou ser fiel com a minha esposa, com o meu marido, se eu sou casado. Eu vou ser fiel com os meus filhos. Eu vou ser fiel com o meu pai, com meus pais. Eu vou ser fiel no trabalho onde eu estou. Eu vou ser fiel na minha vizinhança. Eu vou ser uma pessoa honesta, fiel. Não, fidelidade não é uma fidelidade ocasional. Não é uma fidelidade por conta das circunstâncias, mas uma fidelidade contínua. Não é aquilo que é me conveniente, mas é uma fidelidade que eu tenho, mesmo quando não tem ninguém vendo. Que fica a vírgula. Deus, Ele é onipresente, então Ele vê todas as coisas. Então, às vezes, a gente corre o risco de tentar, ninguém está vendo. Ei, você esqueceu que o teu Pai que está no céu, Ele vê todas as coisas, dele nada se esconde. A árvore que vemos no texto em Jeremias, ela não cresce porque o ano é bom, mas porque ela está plantada corretamente. Da mesma forma, nós como cristãos, não permanecemos firmes, porque tudo vai bem ao nosso redor, mas porque decidimos confiar no Senhor em todo o tempo, apesar de todas as coisas. E o salmista já diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. É até uma musiquinha, até um louvor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. São todos nós, somos chamados a confiar no Senhor, porque qualquer circunstância não vai nos abalar, porque a nossa confiança está no Pai. Jesus, Ele sempre buscou afirmar que quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ele nos ensinou que o pouco, na lógica de Deus, é o lugar onde a raiz é testada. Sabe, aquele aparentemente pouco, é onde Deus nos testa. Será que estamos enraizados? E que há fidelidade na oração, não há resposta imediata. E que a fidelidade na palavra, quando não há emoção, e que há fidelidade no serviço quando ninguém está reconhecendo, e que há fidelidade na santidade quando mesmo ninguém está nos fiscalizando. A Bíblia, ela vem nos mostrar que grandes colheitas sempre nascem
da fidelidade cotidiana, ou seja, ser fiel todos os dias a cada passo da nossa vida. Abraão esperou anos pela promessa, mas ele nunca deixou de andar com Deus e a promessa se cumpriu na sua vida. José foi fiel. José foi vendido como escravo, poderia tudo estar ali perdido, ele podia reclamar do Senhor, e se nós olharmos a história de José todinha, não tem uma hora que José blasfeme contra o Senhor. José, ele foi fiel, e na casa de Potifar, ele foi injustiçado, foi levado para a prisão, ele foi esquecido lá, até que o Senhor o levou ao patamar que tinha preparado para ele, e ele foi honrado, ele foi glorificado. Ou seja, independentemente das circunstâncias, a fidelidade desses homens de Deus foram suficientes e importantes para que o propósito de Deus alcançasse e fosse ocorrido na sua vida. Nós precisamos ser fiel a Deus plenamente, independentemente das circunstâncias, para que nós possamos ver a nossa vida frutificar. A fidelidade, meus irmãos, ela é silenciosa, mas ela é poderosa. Ela não faz barulho, mas ela constrói fundamentos inabaláveis. A cultura do mundo, ela busca valorizar aquilo apenas que é imediato e busca desprezar os processos para se alcançar algo. Sabe, aquele famoso jeitinho é o que as pessoas têm para apressar algo que eles querem alcançar. Mas a cultura do reino não. A cultura do reino não há atalho para a maturidade espiritual, não, filho. Quem pula etapas vai produzir frutos imaturos. Quem abandona o secreto vai perder a força no público. Nós não podemos pular etapas se nós queremos crescer maturamente, espiritualmente. Nós precisamos viver os processos do Senhor diários, ter uma vida entregue ao Pai, desfrutar da sua presença diariamente. A fidelidade não acelera o tempo, mas prepara o coração para sustentá-lo. A igreja que frutifica é aquela que permanece, que nem nós vemos no princípio da igreja do Senhor, lá relatado em Atos 2, no versículo 42. Permanece na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa era a igreja do Senhor que permanece na doutrina do Senhor, firmes, em comunhão, partindo o pão, em oração, presença, unidade. E Deus vem acrescentando os que vão sendo salvos, ou seja, os frutos vão sendo trazidos. Por quê? Porque há enraizamento, há sustentação. Então Deus vai trazendo para aqueles que estão enraizados. Essa é a igreja do Senhor. Não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja constante, é uma igreja saudável. Não é uma igreja que nunca cai, mas é uma igreja que sempre volta às suas raízes. Deus não está procurando cristãos espetaculares, não. Ele busca cristãos fiéis, porque Ele sabe que a fidelidade, com o tempo, ela sempre vai florescer, ela sempre vai frutificar. Aleluia por isso. Por fim, para ter raízes mais profundas que nos sustentam, eu preciso entender que a seiva da planta, ela é o Espírito. A seiva é o Espírito. E o capítulo de João, lido aqui hoje, 15, o verso 5, nós vamos Jesus dizer: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Permanecer enraizado, ter uma vida de intimidade com o Senhor. Eu só vou frutificar se eu tiver permanente na videira, se eu tiver conectado com o Senhor. Jesus, ele nos afirma de uma maneira direta, incontestável, e ele diz a mim, diz a você: sem mim não podeis fazer nada. Sem mim nada nós podemos fazer. Às vezes a gente pensa que pode mudar alguém. Às vezes a gente pensa que pode realizar o nosso sonho de qualquer jeito. Às vezes a gente pensa que pode fazer algo de alguma forma. Mas sem Deus, nós não podemos fazer nada. Uma hora nós vamos esbarrar e vamos perceber que está faltando algo.
E esse algo que está faltando é o Senhor na nossa vida, é o Senhor no nosso projeto, é o Senhor na nossa família, é o Senhor nos nossos sonhos. Isso significa que não há frutificação verdadeira fora da vida do Espírito. A seiva que percorre a videira, ela alimenta os ramos e produz fruto. E o fruto é a vida do próprio Cristo fluindo em nós pelo Espírito Santo. Todos nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, nós habitamos a presença do Pai. O Espírito Santo habita dentro de nós, meus irmãos. Ele está fluindo dentro de nós. Ele quer nos levar a ter uma vida frutífera. Agora nós estamos permanecendo, estamos dando a liberdade do Espírito nos guiar, nos direcionar na nossa vida. Podemos ter estrutura, estratégia, agenda, talento, mas se não tivermos a seiva do Espírito, tudo se torna seco e sem vida. Sabe, uma vida de uma pessoa que aparentemente ali conquistou muita coisa, tem muita posse, tem muita coisa na sua vida, mas quando você olha que tem uma oportunidade de conversar com essas pessoas, tem um vazio dentro delas. Eu me recordo bem que uma vez, há alguns anos atrás, eu gostava, todos os cursilhos eu servia neles, e eu me recordo que teve um empresário da cidade de Caruaru, e não, em respeito aqui, não vou dizer a área, que ele compartilhou com a gente, mas eu não vou compartilhar aqui, porque eu não tenho autorização para isso, mas enfim. Mas eu me recordo que no testemunho dele, uma pessoa que tinha posses, que tinha umas coisas, teve uma hora que ele falou algo que me deixou triste, não só a mim, mas todos que estavam juntos. Ele disse: meu irmão, olha, a verdade é o seguinte, eu estou participando disso aqui, mas eu não me lembro, tantos anos que se passaram, eu não me lembro qual foi a última vez que eu tinha vindo para o meu apartamento em Boa Viagem. Essa pessoa é um grande empresário de Caruaru que vive lá, e tem um apartamento, ou tinha, não sei, faz muito tempo que eu não tenho mais contato com ele, aqui na Avenida Boa Viagem. E para participar do concílio, ele tinha ido para o seu apartamento, que fazia anos que ele não vivenciava. E ele falando lá, e era nítido, ele compartilhou que eu estou aqui hoje, porque eu tenho muita coisa, mas tem um vazio dentro de mim, porque tem algo que está faltando, que por mais que eu tente, eu não consigo completar. É Deus. É Deus. E Deus a gente não compra. Deus a gente não compra. Por mais que nós tentamos, por mais que tenhamos dinheiro, por mais que tenhamos fama, Deus não se compra. Deus se vive. Deus se desfruta. Deus se permanece. Mas não é barganha. Então isso é muito triste. Não tem o que você fazer. Não tem como você ter uma estrutura, estratégia, ter coisas, mas ser vazio, não ter a seiva do Espírito Santo dentro da sua vida. Isso vai deixar você seco, vazio, faltando algo na sua vida. O fruto pode até surgir por um tempo, mas perde o frescor, perde a vida, perde os testemunhos e se torna improdutivo. O Espírito Santo é quem vivifica. O Espírito Santo é quem convence. O Espírito Santo é quem transforma, é quem sustenta. Ele não é um complemento da vida cristã, meus irmãos. O Espírito Santo é o próprio motor da vida cristã. Aleluia! Viva e desfrute desse motor que habita dentro de você. Paulo, quando fala aos Romanos, ele afirma o mesmo, que o Espírito Santo, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo Espírito é o Espírito que está dentro de mim, dentro de você. Olha o que o texto fala em Romanos. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em você. Você já parou para ver o Espírito que trouxe de volta à vida Jesus? Mas da vida de Deus operando dentro do homem. O fruto do Espírito, ele não é produzido por disciplina isolada, mas por um relacionamento contínuo com Deus. Quanto mais profunda é a minha comunhão com Deus, mais saudável será o fruto
que Ele trará na minha vida. Quando a igreja troca dependência do Espírito Santo por autossuficiência, ela se torna uma árvore frondosa, mas sem vida interior. Porém, quando há sensibilidade ao Espírito, há frescor constante, mesmo em tempos difíceis. A unção, meus irmãos, não é emoção, é captação divina para viver o que Deus espera de nós. O Espírito Santo, ele mantém o fruto fresco, porque ele nos mantém ligado à fonte. É o Espírito Santo que nos corrige, é o Espírito Santo que nos renova, é o Espírito Santo que nos confronta, que nos fortalece. Onde o Espírito governa a vida, onde ele flui, há crescimento, onde ele é honrado, há uma vida glorificando ao Pai. Frutificar não é produzir para Deus, é permitir que Deus produza em nós. Por isso, precisamos entender que termos raízes profundas, nós precisamos deixar a seiva do Espírito Santo fluir na nossa vida. Que assim nós possamos viver, buscando ter raízes profundas, que irão nos sustentar para uma vida frutífera. Entendendo que para isso, frutos visíveis nascem de raízes invisíveis. Que a raiz é a fidelidade e que a seiva, ela é o Espírito. Olha, Deus, Ele tem chamado esta igreja a olhar para fora, a avançar, mas não sem antes olhar para baixo, para as suas raízes. Antes de nós desejarmos frutos maiores, e os campos aí eles estão cheios, e nós somos chamados a alcançar essas pessoas, esses frutos, o Senhor chama a todos nós como igreja, Ele nos convida a avaliarmos como é que anda as nossas raízes. Onde é que nós estamos plantados? De onde nós estamos bebendo? Qual é a fonte que nós estamos bebendo? O que é que tem sustentado a nossa fé quando o vento das adversidades tem soprado sobre nós? Meus irmãos, eu creio que o tempo da superficialidade ele vem acabando. Deus está levantando uma igreja profunda, enraizada, cheia do Espírito Santo. Uma igreja que não busca viver de aparências, mas da essência. Uma igreja que entende que frutificação não é um evento, é um processo. Não é um pico emocional, é uma vida de permanência no Senhor. Se quisermos frutos que permaneçam, nós precisamos de raízes que suportem o peso dessa colheita. Isso exige de mim e de você arrependimento de uma fé apressada, compromisso com o secreto e dependência renovada com o Espírito Santo. Exige que todos nós nos voltarmos para a palavra de Deus, restaurar a nossa comunhão uns com os outros e principalmente com o Pai, reafirmar a nossa fidelidade nas pequenas coisas da nossa vida. Olha, o vento vai soprar, vai. As tempestades vão vir, vão. As estações vão mudar, vão. As circunstâncias nem sempre vão ser favoráveis, meus irmãos. Mas aquele que está enraizado no Senhor, esse vai permanecer de pé, vai permanecer firme, vai continuar verde e nunca vai deixar de frutificar. Aleluia por isso. Deus não quer apenas nos fazer crescer, Ele quer nos aprofundar. E para crescermos de uma maneira sustentável, sólida e frutífera, nós não queremos ser como uma orquídea. Não queremos ser como uma orquídea, que é muito linda, mas é frágil, não se sustenta. Ou seja, não queremos ter uma vida espiritual apenas de aparência, que vive apenas de emoção ou de momentos específicos em nossa vida. Não. Essas pessoas, elas não suportam o vendaval da vida
e terminam sucumbindo. Essa dureza dessas palavras do Senhor é o Espírito Santo hoje trazendo para cada um de nós a exortação para buscarmos mais profundidades no Senhor. Porque tem muitas plantas bonitas, verdes, chamativas, mas que estão vazias de Deus e por isso não conseguem suportar o peso dos frutos, nem o vendaval da vida. São pessoas como a parábola das sementes, que nós vemos lá em Mateus 13, versos 5 e 6. Sabe, tem uma semente que caiu no solo pedregoso. Ela nasce rapidamente naquele solo, mas também ela morre rapidamente, porque ela não consegue se aprofundar. Pessoas assim, elas têm raízes rasas e não conseguem ter firmeza na sua vida. São pessoas que vivem de emoção, mas não de convicção, que querem bênçãos, mas sem compromisso, que buscam o que é visível, não aquilo que é profundo. Nós precisamos ser verdadeiras tamareiras. Sejamos feitos tamareiras, pessoas espirituais com profundidade, que crescem mesmo em ambientes difíceis, que produz frutos mesmo sendo em um lugar desértico, mesmo estando vivendo um tempo de escassez. Filhos amados de Deus, que nós possamos ser feitos tamareiras, porque nós não vivemos de aparência, mas vivemos da fonte que é Jesus Cristo na nossa vida. Que nós possamos enraizar no Senhor, que hoje você escolha enraizar cada dia mais no Senhor, que cada família, que cada ministério, que cada coração volte à fonte, porque quando as raízes são profundas, os frutos são inevitáveis. Esse é um tempo de frutificar, mas não sem antes enraizar. Se você está conosco pela primeira vez e nunca entregou a sua vida ao Senhor, essa é a oportunidade de você enraizar no Senhor. Essa é a oportunidade de você começar um ano de fato tendo uma atitude que traga sustentação para a sua vida, para a sua família. Sustentação que vão trazer crescimentos para você. Que você possa tomar essa decisão hoje, que vai ser a melhor decisão da sua vida. Se você ainda não aceitou a Jesus, essa é a oportunidade que você tem. Eu vou ter a alegria de orar com você aqui na frente. Basta você vir até aqui para nós orarmos com você. Os demais eu peço para que você possa baixar suas cabeças, eu quero orar com você. Que as águas purificadoras do Senhor, elas possam invadir os corações nessa tarde. Que elas venham a fincar raízes que tragam sustentação para todos nós. Que possamos não arrumar desculpa. Que possamos buscarmos ter uma vida em profundidade. Que seja uma tarde de decisão. Eu vou voltar a enraizar a minha vida no Senhor. Eu vou buscar mais a minha vida de oração. Eu vou buscar mais a minha vida no tempo do secreto. Eu vou buscar mais ler a palavra do Senhor e ali está contido tudo que eu preciso para a minha vida. Eu vou buscar desfrutar e viver uma vida com jejum que faz com que eu esteja mais conectado e sensível à voz do Espírito. Eu vou viver mais a comunhão da Santa Igreja do Senhor. Eu vou buscar me enraizar para ter uma vida de crescimento e frutífera, de acordo com a vontade do Pai. Que assim seja, não só nesse 2026, mas por toda a sua vida até a eternidade, em nome de Jesus.